Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a industrialização do Brasil. Na aula anterior nós falamos como tudo começou, o processo de industrialização, e analisamos até a década de 40, parcialmente, esse processo, e hoje, agora, nós vamos falar a sequência disso, o pós-Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a atualidade. Tudo isso no vídeo de hoje. E qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é que você compreenda a contribuição que o processo de industrialização tem para a integração do território brasileiro. Mas antes da sequência na aula, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal. Se inscreva! Se você não se inscreveu ainda, clique aqui embaixo, tem um botão vermelho, é só clicar nele e se inscrever, ou clicar no card que vai aparecer aqui em cima, te convidando a fazer parte dessa comunidade de estudantes do Brasil inteiro. Atualmente somos mais de 15 mil inscritos no canal. Faça parte dessa comunidade geográfica. E também eu quero te convidar a deixar o seu like. O seu like é muito importante, não custa nada para você, mas ajuda muito o canal, me incentiva a continuar produzindo conteúdos assim para você, beleza? Então você já se inscreveu, já deixou o seu like, então vamos à aula de hoje. Na aula anterior, nós paramos na década de 40 e aí ficou uma pergunta no ar. E após a Segunda Guerra Mundial, como a economia brasileira se comportou? Como o processo de industrialização seguiu? Então nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Então veja aqui no quadro, olha só. Então 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, como potência econômica, capitalista e vitorioso, né? Os Estados Unidos junto com o Reino Unido, França e União Soviética saem como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos como uma potência econômica em destaque, uma potência econômica capitalista. E a partir de 1947 começa também a Guerra Fria, um período tenso da história da humanidade, onde o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear entre as duas superpotências, Estados Unidos capitalista de um lado e União Soviética socialista do outro, né? Então esse período é um período tenso da nossa história. Mas como o Brasil é influenciado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria? Então é isso que nós estamos analisando aqui no quadro. Os Estados Unidos, então, como potência econômica capitalista, ele forma uma base aliada com Europa Ocidental, Japão e América Latina, ou seja, o Brasil está incluído na América Latina e passa a ser um parceiro comercial dos Estados Unidos. Então o Brasil ele é beneficiado com essa parceria e também com esse momento que os Estados Unidos está vivendo no pós-Segunda Guerra Mundial. Também acontece, em termos internacionais, a criação de instituições financeiras, como, por exemplo, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Qual é o objetivo dessas instituições? Olha só, socorrer os países que precisam. Mas aí por que eu coloquei entre aspas o socorrer? Essas instituições, elas financiam o processo de industrialização, reconstrói países. Quando o país ele entra numa crise ali, política e econômica, são essas instituições que oferecem ajuda, mas os juros são altíssimos. Então, ao invés de ajudar, naquele momento ajuda sim, mas depois o país fica endividado, né, com altas taxas de juros, uma dívida enorme para pagar, né, a longo prazo. É só você pensar em financiar um produto. Vai comprar um carro, uma moto financiado, isso é muito mais caro, né, os juros são lá em cima, e se você atrasa o pagamento, você sofre mais ainda as penalidades. E a mesma coisa acontece com esses bancos, o FMI, e também o Banco Mundial. Mas nesse momento o Brasil ele vai
participar disso, né? Ele vai pedir dinheiro emprestado para se industrializar, e nesse momento o processo de industrialização do Brasil se acelera, né, com o surgimento dessas instituições. Então até aqui foi positivo para o Brasil, só que nós vamos ver que a longo prazo, né, o Brasil ele vai ter que pagar essa conta aí com juros altíssimos, mas nesse momento foi algo positivo para o Brasil. O processo de industrialização continua, como vimos, a substituição de importações ela vai cada vez mais crescer. E na década de 1950, as indústrias mais avançadas vão chegar no Brasil. Há uma pressão, porque o Brasil ele sempre foi atrasado em relação às indústrias dos países centrais. Nós falamos isso na aula anterior. E a elite brasileira, né, a sociedade, aqueles que faziam parte da elite brasileira, passou a pressionar, né, o governo, os empresários, para que a nossa indústria também acompanhasse os avanços tecnológicos dos países centrais. Portanto, na década de 50, nós vamos ter a chegada, né, a atuação, a instalação de indústrias mais avançadas no Brasil, mas não tão avançadas quanto as indústrias lá dos países centrais. Nada disso, né? O Brasil ele nunca conseguiu acompanhar esses países centrais, ok? Nesse momento, o Estado vai ter uma atuação intensa, principalmente na construção de infraestrutura para a industrialização. Então, redes de transporte, de comunicação, né, de energia vão ser desenvolvidas, vão ser instaladas em todo o território brasileiro, especialmente aqui na região sudeste, para que esse processo se intensifique cada vez mais. Qual era o objetivo do Estado ao fazer tudo isso? A criação e expansão de indústrias de base siderúrgica e petroquímica. Então, todo esse processo, né, de atuação do governo brasileiro, do Estado brasileiro, na criação dessa infraestrutura, foi para dar suporte a essas indústrias de base que seriam instaladas posteriormente. O objetivo de toda essa infraestrutura criada pelo governo é o seguinte: proporcionar condições para a chegada, a instalação das indústrias multinacionais. E aí nós chegamos num ponto alto da nossa aula. Até então, o Brasil ele vem num intenso processo de industrialização, mas o objetivo disso tudo é a chegada das multinacionais. E o que são indústrias multinacionais? São indústrias que têm sede nos países centrais, porém explora o mercado, a mão de obra, as fontes de matéria-prima e de energia de um país subdesenvolvido, de um país periférico. Então, a partir ali da década de 50, nós vamos ter a chegada dessas primeiras multinacionais ao Brasil. Mas nós temos um vídeo aqui no canal que fala somente desse assunto, especialmente do que são as multinacionais. Chegamos na década de 1960. O que acontece na economia do Brasil e no processo de industrialização nesse período? Então, confere aí no quadro. Há um fortalecimento do elo entre a economia brasileira e o capital internacional. Então, nós vimos agora há pouco que o FMI, o Banco Mundial vão passar, junto com os Estados Unidos, vão financiar o processo de industrialização em muitos países, inclusive no Brasil. Então o Brasil ele vai se aproveitar desse momento e esse elo de capital, ou seja, dinheiro internacional, dinheiro de fora, dentro do país, isso vai ficar cada vez mais intenso na década de 60. E aí acontece o chamado milagre brasileiro, que de milagre não tem nada, vocês vão entender o que eu estou falando. Olha só o que foi o milagre brasileiro. Foi um período de 1967 a 1973, com um elevado crescimento econômico e abundância de créditos internacionais. Para tudo, olha só, eu vou marcar aqui, veja só, abundância de créditos internacionais. Então, o que foi o milagre brasileiro? Foi um momento de intenso crescimento econômico, industrial, financeiro do país. Mas esse crescimento foi baseado nisso aqui, ó, abundância de créditos internacionais.
ou seja, financiamento. Olha que perigo. Para você entender bem, deixa eu colocar o giz aqui, imagina que você receba R$3.000 por mês. E você tem um cartão de crédito que tem um limite de R$15.000. 15 mil não, vou falar mais. De uns R$20.000. E aí você começa todo mês gastar aquele cartão. Você compra isso, compra aquilo. Aí seus vizinhos olham, olha, fulano tá bem, né? Tal. Aí o que acontece? Você parcela ali as compras. Num determinado momento, o que vai acontecer? Fala aí pra mim. A fatura vai chegar e você vai ter que pagar. E aí acabou a festa. Então, olha só, foi isso que aconteceu com o Brasil. Nesse milagre econômico, o Brasil ele se apoiou, ele forçou um crescimento baseado em financiamentos. E em algum momento a fatura iria chegar. Tá? Então, esse milagre, esse crescimento intenso acaba com a crise do petróleo, nesse período aqui, ó, em 1973, um momento que o barril do petróleo, o preço foi lá em cima no mundo todo e o Brasil não aguentou segurar. Até porque ele já tinha pego, ele já tinha se endividado, ele já tinha gastado todo o limite do cartão, por assim dizer, e agora chegou a hora de pagar a conta. E aí, fim do milagre, começa o pesadelo brasileiro, vamos chamar assim. Na década de 1980, chega a fatura a um lento crescimento econômico no mundo e o Brasil ele sofre uma forte crise, alguns chamam de década perdida, a década de 80, porque o Brasil, aquele crescimento do milagre econômico acabou. É hora de pagar a fatura. A fatura chegou e é em dólar. Ou seja, o Brasil se ferrou. Na verdade, quando a gente fala isso, fala-se num tom irônico, brincando, mas foi uma coisa muito séria, foi muita irresponsabilidade. É claro que o crescimento econômico é necessário, industrialização, mas de forma consciente. Você não pode pegar um cartão de crédito, um limite no banco e sair gastando de qualquer jeito. Uma hora tem que pagar. E foi isso que aconteceu com o nosso país. O mercado financeiro nesse período se mundializou, ou seja, ficou muito mais fácil fazer comércio com qualquer país do mundo, né? Agora com as novas tecnologias, né? E com o crescimento econômico dos países centrais. Os principais centros econômicos são atuais, né? São Nova York, Londres e Tóquio. Essas cidades têm uma grande influência em termos mundiais na economia do planeta, e o Brasil ele passa por mudanças na DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Se você não sabe o que é Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, tem uma playlist aqui no canal só abordando esse tema. A Divisão Internacional do Trabalho tem vários vídeos, o link está aqui nesse card que apareceu aqui em cima agora e também na descrição do vídeo, beleza? Então, qual é a mudança que o Brasil passa nesse período? Antes, o Brasil era somente exportador de matérias-primas e produtos agrícolas. Aí, com o processo de industrialização, o Brasil ele passa, além desses produtos que eu citei aqui antes, ele passa a diversificar a sua exportação com produtos também manufaturados, ou seja, que passaram ali no processo de industrialização. Então, acontece essa mudança e o Brasil ele passa a ter uma maior participação no mercado mundial, tá? Então, assim, apesar de termos que pagar, né, os juros desse financiamento todo, o Brasil ele intensificou a sua participação no mercado mundial. Isso foi algo positivo para o Brasil, porém no Brasil ainda há muita pobreza. São milhões de desempregados, são milhões de pessoas que não têm o que comer, milhões de pessoas que não têm onde morar, analfabetos. Então, apesar dessa intensificação da participação do Brasil no mercado mundial, do seu processo de industrialização, o Brasil hoje pode ser sim considerado uma potência econômica mundial, apesar dos pesares, mas existe
existe muita pobreza ainda no nosso país e até aproveitando o momento, né, de falar para milhões de pessoas aqui no canal, nós podemos mudar isso a partir da educação, uma educação de qualidade, pessoas que têm responsabilidade. É claro que políticas públicas também podem contribuir, mas se cada um fazer a sua parte, nós conseguimos mudar muita coisa nesse país. Bem, então nós encerramos aqui esse vídeo falando sobre industrialização. Foram 2 vídeos, tá? O primeiro foi postado, vou colocar também o card aqui em cima para você assistir, o link na descrição. E nós fechamos esse assunto. O objetivo dessa aula foi mostrar como que a industrialização ela contribuiu para a integração do território brasileiro. Eu espero que você tenha compreendido isso. Caso você não tenha entendido ou ficado com alguma dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. E antes de encerrar, mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante porque ela beneficia tanto a você quanto a gente aqui do canal Tudo Sobre Geografia. Beneficia você por quê? Porque nós soltamos vídeos toda semana. E aí quando você se inscreve e ativa a notificação, você fica sabendo, você é o primeiro a saber disso, né? Chega aí no seu celular, no seu e-mail, uma notificação. Então isso é legal, né? Toda vez que você precisar de algum assunto assim, você vai ser notificado, vai estar ali. Então é importante. E também eu quero te convidar a deixar o seu like, o seu joinha. Por quê? Porque o YouTube ele valoriza vídeos que recebem muitos likes, eles mostram para mais pessoas. Então o seu like não custa nada para você e ajuda muito o canal, beleza? E por último, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, com aquelas pessoas que você acha que tem interesse nesse assunto. É só compartilhar nas suas redes sociais, no Zap, naquele grupo da sala de aula, manda para a galera assistir. Se você é professor, indique o canal, indique esse vídeo nas suas aulas, isso ajuda muito e me motiva a continuar produzindo vídeos assim, né, para você que está aí do outro lado da telinha, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e não se esqueça de tentar resolver a atividade que vai aparecer logo em seguida, depois que eu finalizar esse vídeo, tá? Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!